Boa noite, está começando mais um Câmara Saúde. E no programa de hoje nós vamos falar sobre segurança alimentar e quais as alternativas de produtos com qualidade que a indústria nos oferece. E a minha convidada de hoje é a Aline Ficanha, professora doutora em Engenharia de Alimentos. Aline, seja bem-vinda à TV Câmara. Obrigada, boa noite. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos os telespectadores. Aline, eu quero iniciar então a nossa conversa explicando então para quem está em casa um pouquinho de como a engenharia de alimentos é aliada da nutrição para tornar então a vida das pessoas mais ativa e mais saudável. Certo. Então essa pergunta é bem interessante porque muitas pessoas têm dúvidas, né? Qual é o papel do engenheiro de alimentos? É semelhante ou não a um nutricionista? Então são duas profissões que andam em conjunto. Então, o engenheiro de alimentos é aquele profissional que está responsável na produção, no desenvolvimento, é aquele que atua dentro da indústria. Então, essa evolução que vem surgindo de diferentes produtos nos mercados, ele tem um papel fundamental no desenvolvimento e na elaboração desses produtos. O nutricionista já é aquele profissional que vai prescrever o alimento produzido já, e vai entender todos os benefícios e o que acontece, o que ocorre no corpo de cada pessoa, então no metabolismo, né? Aline, estima-se que então, dentro de pouco tempo aí, tem que se crescer 60% a produção de alimentos no mundo, né? A preocupação é que esses alimentos eles sejam processados com qualidade e as propriedades realmente cheguem à mesa do consumidor. Certo. Então, pensando no que o engenheiro de alimentos pode trazer, né, no sentido de agregar esses produtos, auxiliar a vida das pessoas e pensando nessa, a população está crescendo e precisamos de mais alimentos, né? Então há vários estudos e pessoas dentro de universidades que fazem pesquisa, que pensam no shelf life, que é o tempo de vida dos alimentos em prateleira. Que esse alimento, desde que ele seja produzido até ir para a mesa do consumidor, que ele mantenha essas qualidades. Então, o que as pessoas pensam? É adicionado aditivos químicos, né? Então, há uma preocupação dentro da indústria, dentro da pesquisa, de desenvolver alternativas. Então, por meio da biotecnologia, por exemplo, é um dos exemplos, em que se obtenha algum ingrediente, alguma composição que possa ser adicionada a esses alimentos e que ele tenha o mesmo comportamento que um aditivo químico. Então, mantendo esse produto por mais tempo, com um prazo de validade. É claro que sempre pensando na saúde e bem-estar das pessoas. E justamente porque a população está mais atenta a essa questão da saúde e da qualidade de vida, que quanto menos processados os alimentos forem, melhor. Com certeza. Então, o que se busca hoje, o que se vê é uma evolução e um despertar das pessoas para a área da alimentação, no sentido de buscar alimentos em que você vai consumir um alimento e que não tenha tantos conservantes, que ele não faça tão mal para a sua saúde, em que você possa chegar no mercado e comprar um alimento mais fresco, né? E com relação à tecnologia também, que a indústria está muito focada, ela busca alternativas para manter o sabor, a cor, a qualidade do alimento, mesmo que por muito tempo nas prateleiras. Sim. Então, dentro de tecnologias que se vem se mostrando e apresentando em alguns alimentos, por exemplo, os alimentos liofilizados. O que é isso? Então, é um processo em que esse alimento ele é congelado às baixas temperaturas negativas e é retirada essa água desse alimento por um processo de diferença de pressão. Então, todos os nutrientes que tem nesse alimento, ele não é retirado do alimento junto com a extração da água. Então, diferente do que acontece, por exemplo, numa desidratação, em um processo que eu vou utilizar altas temperaturas. Aí eu posso estar desnaturando proteína, posso estar inibindo algumas vitaminas, enfim. Então, esse é um exemplo de um processo que já se encontram, por exemplo, temperos liofilizados. Então, são temperos em que eles são semelhantes ao que você vai pegar lá na horta, que vai ter todos os nutrientes, porém, tu vai encontrar ele industrializado. Esse é um exemplo. Outro exemplo que dá para citar de tecnologia são produtos que passam por filtração, por microfiltração, por exemplo. Então, um exemplo desses são os whey proteins, né? Que são
Esses whey são retirados, então, do soro de leite por processo de filtração de membranas. Então, qual que é a diferença de uma outra filtração ou de um outro processo? Eu não preciso utilizar temperatura. Então, essa membrana, ela tem uns poros pequenininhos em que se eu tiver algum micro-organismo ou algo que não seja para o alimento, então, o leite, né? Então, tem uma alta carga microbiana. Então, para eu desnaturar ou para eu eliminar esses micro-organismos, eu preciso colocar alta temperatura. Aí eu já começo a degradar outros nutrientes. Então, esse processo por filtração, microfiltração, ele consegue retirar esses micro-organismos e manter toda a qualidade do alimento. Então, esse eu posso te dizer que são duas situações, duas tecnologias que estão aí, que estão se mostrando nesses produtos para se manter nutrientes, né, e trazendo um alimento com uma boa qualidade. E Aline, uma das grandes preocupações, então, em relação aos alimentos processados é a quantidade de açúcar, né? Inclusive, a gente tem até leis, né, federais que estão começando a discutir isso, levar essa questão para as escolas, para que essas crianças não consumam tanto açúcar desde pequenas, né? E o que poderia ser substituído? O que a indústria oferece nesse sentido? Bom, então o açúcar, a questão da sacarose é o alto índice glicêmico. Então os nutricionistas podem explicar um pouquinho melhor isso, mas a alta taxa de insulina no corpo e aí geram as diabetes, né, outras doenças. A indústria ela vem trazendo açúcares, né, de outras fontes. Então, por exemplo, o xilitol, ele é um açúcar extraído de uma alga, né, então com baixo índice glicêmico e ele adoça tanto quanto o açúcar, a sacarose da cana, né, extraída da cana. E aí temos outros açúcares também, né, a estévia também, que é de uma planta. Então tem vários outros substituintes para o açúcar, que não fazem mal, né, então não estão vinculados a essas doenças, como por exemplo o diabetes. Pode ser substituído. E é semelhante também ao caso do sódio, né, do sal. Também existe uma preocupação muito grande, né, em se reduzir a quantidade que é consumida por cada pessoa. Sim, a questão do sódio é mais a questão de hipertensão, né? Então, o que acontece? Há vários temperos que hoje eles vêm para substituir o sal. Então, são desenvolvidos temperos que você adicionando essas combinações, você não precisa muitas vezes nem utilizar o sal. Claro que tem outros sais que tem no mercado com menor sódio e com mais minerais, né? Mas pensando em isentar sal, seria mais a substituição de outros temperos. E realmente a indústria vem com uma variedade muito grande de temperos e ervas também, né? Sim. Que até trazem um sabor mais especial para o alimento. Sim. Tornam eles mais caseiros, digamos assim. Uhum. E eu queria que tu falasse também que podemos perceber também uma preocupação muito grande da indústria em manter os corantes naturais dos alimentos. Como é que funciona isso? Tá. Então, normalmente esses corantes que substituem os artificiais, eles são oriundos de plantas. Então, por exemplo, a cúrcuma, ela tem vários estudos que trazem ela com vários benefícios para a saúde, né, de quem consome, e além disso ela traz a cor, né, para os alimentos. Então, tem vários, tem inúmeros. Aline, eu gostaria que tu explicasse então quais são os mais comuns. Então, alguns corantes que podem ser substituídos dos artificiais, pode-se citar com grandes nutrientes bons para a saúde, a cúrcuma, né, por exemplo, e a páprica. Aline, também podemos dizer que existe uma demanda muito grande por produtos funcionais, ou seja, que trazem benefícios e agregam benefícios aos alimentos que a gente já tem. Eu gostaria que tu citasse alguns exemplos. Bom, então nós temos diversos tipos de alimentos funcionais. Então, por exemplo, as fibras, outros exemplos dos probióticos, prebióticos, né? Então, um exemplo que tem se falado muito são as kombuchas, né? Que são bebidas que são obtidas a partir da fermentação do chá verde. Então, são utilizadas bactérias, elas fermentam esse chá verde e elas são utilizadas normalmente para a parte intestinal. São ricos, são probióticos que auxiliam no funcionamento do intestino. Aline, eu vou te pedir licença então para a gente fazer um rápido intervalo, mas em seguida nós estamos de volta com o programa Câmara Saúde, que nesta noite destaca então um pouquinho sobre a questão da indústria então na alimentação.
O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o programa Câmara Saúde, que nesta noite destaca segurança alimentar. E a minha convidada desta noite é a Aline Ficanha, engenheira de alimentos. Aline, nos últimos anos a indústria também tenta se atualizar e se preocupa com um segmento muito especial, né? Um público que tem umas necessidades diferentes, como é o caso dos produtos orgânicos e veganos. Então, os produtos orgânicos e veganos, as pessoas que consomem esses dois tipos de produtos, eles não pensam somente na produção ou no que tem e o que não tem esses alimentos, mas eles se preocupam também num viés mais ambiental, né? Então, os produtos orgânicos, eles são aqueles que não se utilizam produtos químicos lá desde a sua plantação, né? Então, esses produtos é interessante quando se vai ao mercado, tem vários tipos de produtos. Tem arroz, tem massas, tem biscoito, né? Então, eles têm um selo que para serem comercializados eles precisam ter, é como se fosse uma análise que aquele produto realmente é orgânico, né? Então o produto orgânico, ele traz benefícios para aquelas pessoas que não querem consumir uma alta carga de compostos químicos, por exemplo, né? Os produtos veganos, eles já são para pessoas em que eles não, além da questão ambiental, que eu comentei antes, eles não querem ingerir produtos de origem animal, né? Nem carne, nem leite e nem nada que seja subprodutos, por exemplo, mel, queijos, enfim, né? Então, esses produtos, eles tiveram um crescimento muito grande nos últimos tempos, né? Se for analisar, mais ou menos há 10 anos atrás, quanta dificuldade tinha, por exemplo, de se encontrar esse tipo de produto, né? A questão orgânica é de uns 3, 4 anos para trás que se começaram a se pensar mais esses produtos. Antes tinham algumas coisas, alguns vegetais, né? Mais vegetais orgânicos, aquelas pessoas que produziam mais ou menos no quintal de casa, né? Com mais cuidado. Mas hoje se vê que produtos industrializados estão vindo cada vez mais com o selo de produto orgânico, né? A questão vegana foi um salto muito grande dentro da indústria pelo desenvolvimento de produtos de origem de outras fontes a não ser do leite, por exemplo. Então, hoje você tem queijo de castanha de caju, né? Você tem queijo com base de soja. Então, você pode encontrar um requeijão, por exemplo, com o sabor de requeijão, por exemplo, com uma base de soja, né? E orgânico também. Muito comum que a gente observa que tem 2 produtos, né, que são trocados facilmente por esse público, que é o óleo de coco e a manteiga, né? E isso não é apenas para os veganos, é interessante que o público em geral também use, né? Sim, com certeza. E os óleos, por exemplo, o óleo de coco, eles trazem muito benefícios, né, para as pessoas que ingerem. Então, além do óleo de coco, a manteiga de coco, o lótus de coco, né, os nutricionistas indicam bastante. E também aquela questão, a gente falou sobre a oferta nos últimos anos desses produtos, é a lei da oferta e da procura, ou seja, com o crescimento da indústria nesse segmento também, o valor, né, se tornou um pouco mais acessível para as pessoas que procuram. Com certeza. Sabe que quando eu estava na graduação ainda, uns 10 anos atrás, mais ou menos, ou mais, eu gostaria na época eu estava fazendo uma pesquisa e eu gostaria de desenvolver produtos light e diets para confeitaria. E foi uma ideia muito boa, não existiam na época tantos produtos como há hoje, né? Porém, a minha dificuldade foi encontrar matéria-prima e fornecedores que eu conseguisse desenvolver esses produtos. Então, foi bem difícil, além de que o preço era muito caro. E o sabor naquela época tinha um sabor mais, não sei se tu lembra disso, mas um sabor mais de xarope, né? Então, além do sabor e da quantidade, a qualidade melhorou muito e o preço também começou a ficar mais acessível, porque as pessoas começaram a buscar mais. Eu quero também que você fale a respeito dos cereais. A variedade ela é muito grande, né? E podemos citar que tem nozes, chia, linhaça, castanha. Então, esses produtos aí são extremamente procurados, então, pela população na indústria. Sim.
E além, hoje, se encontram lugares que você vai comprar esses produtos a granel, né? Mas a indústria também se preocupou em trazer isso como um lanche. Então, se você for na gôndola do mercado, você vai encontrar, antigamente que tipo de lanche que tinha? É a bolachinha recheada, é o pastel, né? Então, hoje você vai e você consegue encontrar em porções menores para lanches, uma granola, uma castanha, um mix, né, de cereais. Então, claro que cada pessoa tem uma dosagem, né, para consumir, cada nutricionista vai indicar a melhor fonte, né, desses grãos, mas a indústria está se preocupando em trazer para essas pessoas opções, né, que não se fique só no salgadinho, na bolacha, mas que se tenha essas opções mais saudáveis também. É um exemplo da farinha de trigo, né? Que ela se tornou um grande vilão aí para as pessoas que procuram uma alimentação mais saudável e tentam substituir por outros tipos de farinha. Sim. Então o mix de farinha aumentou muito, né? Então o que você via antes era farinha de trigo, farinha de centeio, cevada, enfim. Hoje você encontra farinha de de todos os tipos de grãos. Então tem farinha de amendoim, farinha de amêndoas, farinha de arroz, farinha inúmeras, né? Para auxiliar a substituir a farinha, porque tem uma outra questão a farinha de trigo, né? Então há pessoas que desenvolveram ou têm doença celíaca, então eles não podem entrar em contato com o glúten, né? Que o glúten é uma proteína da farinha de trigo. Então o glúten é muito importante para a indústria, sim, né? O glúten é o responsável pela elasticidade, né? Elasticidade, maciez, firmeza dos produtos. Mas hoje se tem opções de substituir isso. Além das farinhas para substituir o trigo, há outras opções para substituir o glúten, para que se possa ser utilizada uma farinha de aveia, por exemplo, e se fazer um pão, um bolo, utilizando, por exemplo, uma goma xantana que vai auxiliar a fazer essa liga que o glúten tem como função. Isso que você comentou então a respeito do glúten, né, é bem interessante porque as pessoas elas não precisam se privar de consumir um alimento que elas gostam ou um alimento diferente, ou seja, elas só têm que buscar uma alternativa diferente. Com certeza. E tem várias opções hoje no mercado. A própria cerveja, né? A gente observa que, por exemplo, quem tem problemas de intolerância ao glúten tem uma opção já saudável no mercado que pode procurar, então é bem bacana isso. Tem. Então imagina que até cerveja hoje se tem de opção para sem glúten, tirando as outras opções. Então quem tem essa doença tem opções sim para se manter uma dieta equilibrada, né, de qualidade. E não é o caso só de que tem essa restrição alimentar, mas muitas pessoas também optam por evitar um pouquinho isso e a indústria realmente se preocupou com esse segmento. Sim, a indústria está se remodelando, né? Então hoje é muito fácil você ir num médico, por exemplo, e fazer um exame e detectar as alergias que você tem. A de glúten, o celíaco é um exemplo, mas tem também a intolerância à lactose, né, que é o açúcar do leite. Então, se for analisar o crescimento que se teve desses produtos nos últimos anos, é enorme. Então, só pensar, 5 anos atrás, você ia no mercado, você tinha aquelas marcas, né? Praticamente uma ou duas tinham algumas opções, ou você tinha que ir para o leite de soja, né? Hoje você encontra produtos lácteos sem a lactose ou com uma concentração muito baixa, que tem vários níveis, né, das intolerâncias à lactose. Então, aqueles que têm algumas intolerâncias não tão severas, assim, podem consumir, né? Então, a indústria está preocupada nisso, então há uma enzima, né, que eles adicionam no processo, que se chama lactase. Então, ela vai fazer a quebra desse açúcar e vai deixar livre esse açúcar, e a pessoa que não tem essa enzima no intestino, ela consegue consumir sem problema nenhum. E isso também agrada muito, né, quem tem intolerância à lactose, porque tem um dos alimentos, assim, que não pode fugir muito dessa questão do leite, que são os alimentos com doces, chocolates, ou seja, então a indústria também trouxe aí inúmeras variedades nesse segmento. Com certeza, tem muitas opções. Pensa que as pessoas daqui a um pouco que não poderiam consumir, hoje eles têm opção de chocolate, tem opções de doce, de sobremesas para se produzir e para comprar, ou até para comprar e fazer os ingredientes em casa, fazer o seu próprio doce. E daí tem essa segurança de que realmente o alimento que vai estar consumindo não vai prejudicar a sua saúde, ou seja, se eu mesma estou produzindo aquele alimento, fica mais fácil de identificar qualquer substância. Com certeza.
E Aline, no caso dos suplementos, o que a gente pode dizer para quem está nos assistindo? Ok, então os suplementos eles vêm não para substituir os alimentos, a alimentação, e sim para auxiliar. Então o que acontece? Hoje com o dia a dia, corrido, a rotina, muitas vezes se pula uma refeição ou se alimenta de uma forma que você não vai conseguir absorver todos os nutrientes necessários. Então há vários tipos de suplementação, né? Então há suplementações de vitaminas, de ômegas, né, de alguns nutrientes que a gente não consegue absorver a partir da alimentação, além de muitas vezes a suplementação que muitas pessoas pensam que é só suplementação de esportes, que é o whey, por exemplo, né, que as pessoas que praticam atividade física utilizam. Então não é só isso. Então tem vários tipos de suplementação para auxiliar, na verdade, no que você não consegue consumir a partir da alimentação. Então, exemplos de suplementação. Então, o próprio whey que eu comentei, né, que as pessoas utilizam pela fonte de proteica. Então, pessoas que treinam, que querem crescer, massa magra, enfim, né, musculatura, acaba tendo que colocar mais proteínas a partir da suplementação, porque não consegue absorver tudo da alimentação. E isso já é um tema bem antigo, né? Porque a gente pode comparar com a questão das vitaminas, né? Por exemplo, a pessoa tem algum problema de absorver a vitamina C, por exemplo. Ela vai buscar uma outra forma de complementar o alimento que ela consumiu. Com certeza. E tem várias opções. Hoje não tem só a vitamina C. Então, por exemplo, tem nutrientes que são chamados dos superfoods, então, que são retirados de algas. Então, por exemplo, a astaxantina. Ela é um antioxidante rico em vitamina C, ela tem 6.000 vezes mais do que de uma laranja, por exemplo, que é utilizado para suplementar a vitamina C. E aí você não precisa adicionar o ferro, por exemplo, para absorver essa vitamina, né? Então, outro exemplo, a clorela. Então, a clorela é suplementada, as pessoas que fazem tratamento de câncer, por exemplo, elas suplementam com clorela para retirar os metais pesados que ficam no corpo. Então, tem a espirulina também, que é uma microalga proteica, rica em proteína, também que ajuda na saciedade, da própria proteína, para questão de musculatura, enfim. Tem várias opções. Aline, durante o programa a gente falou então sobre a preocupação da indústria, então em relação a esses alimentos especiais que vêm sendo buscados por esse público mais atento à saúde, né? E é importante, antes da gente finalizar a entrevista, comentar um pouquinho de que tudo isso vem com controle de qualidade e que também merece uma atenção especial por parte da pessoa que está buscando, que deve então realmente ir atrás de um nutricionista para complementar então isso. Com certeza. Então quem vai poder indicar o que é melhor ou para suplementar, ou para ingerir, quais são os alimentos, quais são os tipos de lanche, com certeza é um nutricionista. E a qualidade do alimento sempre é uma das prioridades, com certeza, da indústria. Com certeza. Então, o controle de qualidade dentro de uma indústria, é muito exigido. Então, há órgãos fiscalizadores dentro da indústria que exigem isso. Então, esses produtos que vão para as gôndolas dos supermercados, das lojas, enfim, eles vêm com uma grande qualidade, sim. E uma das dicas que a gente pode deixar então para quem está nos assistindo também é ficar atento, né, ao rótulo do produto, porque não é apenas a validade que tem que ser levado em consideração. Não. O rótulo também. O rótulo traz muitas informações. Por exemplo, os ingredientes, se eu for começar a olhar o rótulo, o primeiro ingrediente é aquele que tem mais concentração dentro daquele produto. Então, a partir dali, a pessoa já consegue identificar quais são os ingredientes. Então, muitas vezes, em alguns rótulos, ele vem, é integral. Daí, é o primeiro ingrediente, farinha de trigo enriquecido com ácido fólico. Depois vem a farinha integral. Então, é interessante que as pessoas leiam os rótulos, né? Nos rótulos está toda a informação dos alimentos. Aline, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação no nosso programa de hoje. Imagina, eu que agradeço. E você que está em casa, a gente também agradece a companhia. Uma ótima noite e até a próxima semana.